Bom, pessoal, hoje nós vamos estudar regra de 3 simples. Para isso, a gente precisa primeiro entender o que são grandezas diretamente proporcionais. Bom, grandezas diretamente proporcionais são aquelas que quando uma aumenta, era 1 hora, passou para 2 horas, a outra aumenta também. Era 40 quilômetros, passou para 80 quilômetros. Ou quando uma diminui, era 2 horas, passou para 1 hora, a outra diminui também. Então, vamos ver o que eu coloquei aqui. Olha só, para percorrer uma distância de 80 quilômetros, um automóvel ou uma pessoa leva 2 horas, tá? Se a gente diminuir a distância, se ao invés de 80 diminuiu a distância, ela vai diminuir o tempo que ela vai levar também, se ela estiver nas mesmas condições. Então, elas são chamadas diretamente proporcional, porque à medida que uma diminui, a outra diminui também, tá? Agora, se eu falasse ao contrário, uma pessoa andou de carro 40 quilômetros, levou 1 hora. Se ela andar 80 quilômetros, ela andou o dobro de distância, ela vai andar no dobro de tempo. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Só que existem também grandezas inversamente proporcionais. Vocês vejam aqui, esta aqui diminuiu e esta aumentou. Vou fazer ao contrário, eu vou botar a flechinha apontando sempre para o maior, tá? Então, olha aqui, ó, aumenta aqui e aqui diminui. Vamos entender isso. Ó, um carro andando a 80 km por hora, isso agora não é distância, é velocidade, ele demora 2 horas para fazer um trajeto. Se esse carro fizesse esse mesmo trajeto com uma velocidade menor, ele diminuiu a velocidade, o que vai acontecer? Vai aumentar o tempo do trajeto. Então, vocês vejam que nesse caso, diminui a velocidade e aumenta o tempo. Esta é menor e esta é maior. Então, elas são inversamente proporcionais. Então, uma dica para vocês, sempre que for velocidade relacionada com o tempo, é inversa. Se tivermos pessoas trabalhando, tá? Pessoas trabalhando relacionadas com o tempo, também é inversa. Por quê? Quanto mais pessoas, menos tempo demora para fazer um trabalho. Então, eu sempre mostro para meus alunos, eu faço com as mãos assim, mais pessoas, menos tempo. Quando uma aumenta, a outra diminui. Agora, se eu tiver menos pessoas trabalhando, mais tempo. Então, é inversa, tá? Por que a gente precisa disso? Porque agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de regra de 3. Então, aqui tem um probleminha. No problema diz assim: uma torneira enche uma caixa em 12 horas. 3 torneiras juntas, quanto tempo levarão? Na regra de 3, nós vamos ter sempre 3 valores. Então, eu tenho aqui, uma torneira, fazer com o verde para marcar bem. Uma torneira, 12 horas e 3 torneiras. A gente tem 3 valores e tem um que a gente não sabe. Então, eu sugiro que vocês organizem aqui, as grandezas. Nós temos torneira e nós temos horas, tá? Então, torneiras e horas. Então, eu vou fazer a montagem. Uma torneira, vou pôr aqui embaixo, onde tem torneira, enche uma caixa em 12 horas. Eu vou botar o 12 aqui embaixo das horas. Aí diz, 3 torneiras, eu vou escrever o 3 aqui, juntas, quanto tempo levarão? Eu não sei quantas horas, o tempo é X. Então, olha como é que eu montei. Eu sublinhei as grandezas e organizei torneiras e horas. Uma torneira, 12 horas. 3 torneiras, X. Agora, eu vou ver se ela é inversa ou diretamente proporcional. A dica que eu dou para vocês é fazerem uma flechinha apontando para o maior. Começa pelos números, o 3 é maior que 1. Agora, nós vamos ver se o X será um número maior que 12 ou menor que 12. Então, nós vamos pensar. Se uma torneira demora 12 horas para encher uma caixa, se eu tiver mais torneiras, eu vou demorar mais que 12 horas ou menos que 12 horas?
Se a gente pensar, se eu tenho mais torneiras abertas, eu vou demorar menos que 12. Se é menos que 12, a minha flechinha vai apontar para o 12, porque eu combinei com vocês que a flechinha sempre aponta para o maior. Gente, quando nós tivermos as flechinhas, uma apontando para um lado e outra para o outro, a gente diz que elas são inversamente proporcionais, tá? Bom, se elas são inversamente proporcionais, a gente vai montar esse exercício da seguinte forma. Nós vamos copiar 1 sobre 3 na forma de uma razão e vamos inverter uma delas. Eu posso inverter, tanto faz essa como essa. Eu vou inverter essa daqui. O x vai ficar em cima e o 12 vai ficar embaixo. Eu só inverto se ela for inversamente proporcional. Se ela fosse diretamente proporcional, eu copiaria igual e sairia calculando. Como que eu calculo? É uma proporção. Eu calculo normalmente como se faz uma proporção. Multiplicação em x. Ó, o produto dos meios vai ficar 3 vezes o x é igual o produto dos extremos, que é 1 vezes 12. Daí, como que vai ficar? Vai ficar assim, 3x é igual 1 vezes 12, é 12. O x fica sozinho e o 3 que está multiplicando passa dividindo. E aí, nós temos 12 dividido por 3, que é 4. Esse 4 indica que vai precisar, então, de 4 horas para encher essa caixa, tá? Vou fazer um outro exemplo para a gente ver se vocês entenderam. Essa aqui diz o seguinte: um automóvel a velocidade média de 60 km por hora faz um percurso em 15 horas. Se a sua velocidade estiver a 75 km, quanto tempo levaria? Vejam que são 3 valores. Nós temos velocidade e hora. Então, vamos fazer como eu mostrei para vocês, ó. 60 quilômetros, ele demora 15 horas para fazer esse trajeto. 60 quilômetros por hora é velocidade. Se ele aumenta a velocidade, quanto tempo ele vai levar? Então, vamos lá para as nossas flechinhas. Ela aponta para o maior. Agora, vamos pensar quem é o maior aqui. Se ele está a 60 km por hora, ele demora 15 horas. Se ele aumenta a velocidade, ele está mais rápido, ele vai levar mais tempo ou menos tempo? Ele vai levar menos tempo se ele está mais rápido. Se é menos tempo, aponta para o 15. Novamente, nós temos inversas, são grandezas inversas. Então, eu vou copiar invertendo uma delas. Dessa vez, eu vou inverter a que tem os números aqui. Eu vou colocar aqui, eu vou fazer nessa... Melhor, ó, vou inverter a que não tem o x, tá? E essa aqui do x eu vou copiar igual. Então, vamos fazer aqui o cálculo. Vai ficar assim, que 75 vezes x é igual a 15 vezes 60. Então, vai ficar 75x é igual. Agora, eu vou fazer 15 vezes 60. Vai dar 900. Tá? Então, porque 5 vezes 6, 30, vai 1. 6 vezes 1, 6 mais 3. Opa! 5 vezes 6, 30, vai 3. Aí, 6 vezes 1, 6 mais 3, 90. E mais esse 0, fica 900. Agora, o x fica sozinho e nós vamos dividir o 900 por 75. A gente pode dividir direto ou simplificar. Eu vou dividir direto aqui, até porque eu sei que tem gente que tem dificuldade em dividir. Então, vamos mostrar aqui, ó. 90 dividido por 75 dá uma vez, tá? Daí, vai sobrar aqui, ó, 15. Daí, baixa o 0 aqui. 150 por 75 dá 2 vezes. Então, nós vamos ter como resposta 12 horas. Então, isso quer dizer que se esse automóvel aumentar, aqui ele é o problema, se ele aumentar a velocidade dele, ó, ele aumenta a velocidade dele, o tempo diminui, tá? Então, isso é a regra de 3. Eu poderia fazer aqui para vocês
um exemplo de diretamente proporcional, tá? Diretamente proporcional, a gente não vai inverter. Eu vou fazer aqui, ao invés de velocidade, eu vou fazer distância. O mesmo problema, só que nós vamos usar distância, tá? Então, eu vou fazer aqui embaixo, vou ver se eu consigo fazer aqui para vocês. Eu vou botar assim, ó. Distância e hora. Então, agora é o seguinte, esse meu automóvel, ele percorreu 60 quilômetros e ele levou 1 hora. Eu quero saber que se ele percorresse, eu vou fazer o dobro para vocês verem, 120 quilômetros, quanto tempo ele levaria. Então, vocês vão ver como é que a gente faz quando ela é diretamente proporcional. Ó, aumentou a distância, a setinha para o maior. Aqui, ó, se ele andou 60 quilômetros e percorreu isso em 1 hora, se ele andar 120 quilômetros, ele vai demorar mais tempo, porque ele andou mais. Como as duas flechas são para o mesmo lado, essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, aqui, ó, diretamente. Quando for diretamente, não precisa inverter nada. Eu vou copiar como ela está, ó. Vejam que ali eu inverti, né? Eu inverti aqui não, porque ela é diretamente. E daí, como que eu calculo? Eu vou calcular normal, como eu calculava a outra, só que eu não inverti na hora de montar. Então, vai ficar 60 vezes x é igual a 1 vezes 120. Vai ficar assim, 60x igual a 120. O x vai ficar sozinho e o 60 vai passar dividindo. Isso aqui vai dar 2. Então, vocês vejam que 60 quilômetros ele faz em 1 hora, 120 ele faz em 2 horas. Então, a diferença entre uma regra de 3 que tem grandezas inversas, a única diferença é que vocês têm que escolher um dos lados para inverter na hora de montar a proporção. Quando é direta, é só copiar como ela está e sair calculando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se não entenderam alguma coisa, pode perguntar no chat, que eu estou à disposição de vocês.